No começo de 2026, uma das maiores estrelas da internet simplesmente decidiu fazer uma coisa que parecia impossível. E o que rolou em seguida? Bom, não foi só uma série de lives, foi um evento cultural que talvez tenha mudado para sempre o jeito que uma geração inteira olha para um continente. Essa aí é a voz do iShowSpeed. E essa frase dele, no fundo, diz tudo. Vamos mergulhar em como essa jornada, que foi totalmente caótica e pessoal, e que foi transmitida ao vivo para todo mundo ver, acabou virando um fenômeno global que foi muito, mas muito além do entretenimento. Peraí, vamos colocar esses números em perspectiva. 20 países, 20 culturas completamente diferentes. E tudo isso em menos de um mês. A escala disso é simplesmente absurda. Uma maratona logística e cultural de verdade, com milhões de pessoas assistindo a cada passo, ao vivo. E aqui tá o pulo do gato para nossa análise de hoje. Isso não foi, sei lá, um documentário de viagem bonitinho e editado. Foi um experimento ao vivo, cru, totalmente sem filtro, que acabou revelando uma nova e poderosíssima forma de influência global, quer ele quisesse, quer não. Ok, então vamos fundo nisso. Para a gente entender o que de fato aconteceu, a gente vai colocar umas lentes de antropólogo digital e analisar como o conteúdo online está começando a redesenhar as relações internacionais. O que a gente está vendo nascer é o que estão chamando de diplomacia de conteúdo. Basicamente, criadores como o Speed acabam virando uma espécie de embaixador cultural, sem querer. Com uma câmera na mão, eles de repente ganham um poder de reescrever narrativas que a mídia tradicional levou décadas para construir. Por décadas, a gente sabe, a mídia tradicional pintou um retrato muito específico da África. Um retrato que muitas vezes era bem limitado e, vamos ser sinceros, completamente defasado para a realidade de hoje. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente esse choque de realidades. De um lado, aquela narrativa antiga, de pobreza, de conflito. Do outro, o que milhões de jovens viram ao vivo. Cidades modernas, uma cultura jovem que ferve, super vibrante. E até umas rivalidades culturais divertidas, como a tal da Guerra do Arroz Jollof. Foi uma atualização de percepção em tempo real para uma geração inteira. E esses momentos virais foram o motor dessa mudança toda. Desde a primeira live da história de dentro da Grande Pirâmide, até ele correndo contra uma chita, cada momento foi cru, sem roteiro. E para um público da geração Z, que valoriza a autenticidade mais do que tudo, isso foi 1000 vezes mais poderoso do que qualquer comercial de turismo. Tá, mas como isso aconteceu? Qual foi o mecanismo que gerou um impacto cultural desse tamanho? Como é que a atenção de milhões de jovens se transforma em poder de verdade? Poder para mudar narrativas. O conceito-chave aqui é um negócio chamado arbitragem de atenção. Pensa assim, a atenção é a moeda mais valiosa da internet hoje. E o Speed, ele tem uma fortuna dessa moeda. Nessa turnê, ele basicamente gastou essa atenção para comprar influência no mundo real, jogando os holofotes do mundo todo para lugares que, convenhamos, raramente recebem essa luz. Agora, o mais legal desse slide são os dados, porque eles contam uma história de rivalidade digital. Esses números não são só estatísticas, não. Eles são o placar de uma competição por visibilidade global. Olha só os picos no Quênia, na Nigéria e principalmente o recorde absurdo na Etiópia. Esse recorde aí de 257 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo na Etiópia é o exemplo perfeito do que a gente chama de pico de atenção digital. E isso não aconteceu por acaso. Foi o resultado de uma campanha online gigantesca e de uma rivalidade direta com o Quênia para ver quem conseguia chamar mais atenção do Speed. E esse gráfico aqui, ele desenha essa guerra de números. Mostra como as capitais africanas competiram não por recursos, mas por relevância cultural na era da internet. Foi uma briga que aconteceu com memes, hashtags e muita mobilização online. Mas é claro que nem tudo foram flores. A natureza totalmente imprevisível e caótica da turnê também acabou expondo uns riscos gigantes e umas feridas culturais bem profundas. A segurança foi um problema constante e bem sério. A gente viu ataque físico, acidente, multidão saindo de controle. Tudo isso mostrou o perigo que é fazer streaming sem roteiro em lugares imprevisíveis e, mais importante, a necessidade urgente de um novo padrão de segurança para criadores de conteúdo. A turnê, sem querer, também acabou jogando luz em questões bem complexas dentro do próprio continente. As fontes que a gente analisou apontam para uma diferença gritante na recepção. Um acolhimento super caloroso na África subsaariana, que contrastou com episódios de hostilidade em algumas partes do norte da África, o que gerou muito debate sobre identidade e raça.
E para a análise ser completa, é fundamental a gente ouvir as críticas. Vozes como a da influenciadora Nelly Mbaba, por exemplo, que argumentam que a persona do Speed só reforça estereótipos, que ele é recompensado por ser um espetáculo e não pelo intelecto. É uma crítica super válida e que faz parte do legado complexo dessa turnê. Certo. Então, qual é o saldo final desse experimento gigante e caótico? Vamos dar uma olhada em quem saiu ganhando e quem saiu perdendo nessa história toda. O ponto crucial aqui é que a turnê criou vencedores e perdedores muito claros. O turismo da Etiópia, por exemplo, ganhou uma exposição que dinheiro nenhum no mundo compraria. A juventude africana ganhou uma plataforma global. Já as velhas narrativas da mídia tradicional, essas foram sem dúvida as maiores derrotadas. No fim das contas, o grande legado da turnê foi provar um novo modelo. A autenticidade, mesmo que bagunçada, caótica, criou uma conexão muito mais real com o público jovem do que qualquer campanha de marketing super produzida. É um ponto de virada na forma como o mundo, e principalmente os jovens, vão se conectar com a África daqui para frente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Os perrengues de segurança dessa turnê levantam um debate muito maior sobre a economia dos criadores. Conforme o streaming na vida real se aventura por lugares mais e mais complexos, de quem há a responsabilidade de garantir a segurança? Das plataformas, dos próprios criadores, das comunidades locais? É uma conversa que, sinceramente, está só começando.